Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Eu aqui, o Bispo Edson, e você aí, tomando o seu café da manhã, preparando para ir para o trabalho, quem sabe saindo do teu trabalho, quem sabe aí já voltando para a sua casa, se deslocando. Mas que Deus possa te abençoar, independente se você está indo, voltando do trabalho, ou deitado ainda em sua cama, ouvindo essa devocional. A minha oração e meu desejo é que o Senhor te abençoe poderosamente. Pois bem, hoje eu quero ler um texto que só de lê-lo ele já nos confronta. Este texto já nos confronta, já nos exorta só ao lermos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Deixa eu ler novamente para você, escute isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe, queridos, na geração ou na sociedade atual, nós encontramos o tempo todo pessoas comentando e falando da vida alheia, julgando, criticando, apontando falhas, dando pontos, dando notas para a vida do outro, julgando. E fundamentado nesse texto e no contexto deste texto, me parece muito perigoso julgar as pessoas. Me parece, diante desse texto, muito arriscado apontar com os dedos a vida alheia ou tecer críticas em relação a outra pessoa e até mesmo condenar, sem de fato conhecer a vida da pessoa, sem de fato entender a sua vida, sem saber o que se passa na vida dela, sem que se passa no seu coração, na sua vida, sem aquilo que aconteceu com ela e tudo mais. Sabe, queridos, todos nós podemos ser tentados, todos nós podemos falhar, todos nós podemos errar, todos nós podemos vacilar. Ou será que existe alguém que seja perfeito e que nunca tenha errado na face da terra? Será que existe alguém que nunca pecou, que nunca errou? Até porque a própria palavra, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já está pecando e não há verdade nele. Então, eu preciso entender isso. A Bíblia ainda chega a dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós acabamos de ler isso, olha o que Paulo está dizendo, olha, portanto tenha cuidado, se você está pensando, em outras palavras, estou aqui parafraseando com o que Paulo está dizendo, e a Bíblia Viva também dá mais ou menos esse entendimento. Se você pegar a linguagem de hoje, também a versão da linguagem de hoje também vai ser mais ou menos isso. Ele vai te falar assim, ó, se você está pensando que nunca errou, nunca falhou, toma cuidado, que esta sirva de lição para você, porque você também pode cair em pecado. Então, o texto está querendo nos dizer mais ou menos isso. Olha, tenha cuidado. Ninguém está ileso, ninguém está isento. Ninguém deixa de correr o risco de uma hora ou outra sofrer uma queda. E é por isso que hoje eu vejo alguém caído, mas amanhã pode ser eu. Então eu não posso simplesmente tripudiar, pisar por cima desta pessoa. Sabe, eu vejo pessoas falando com prazer, às vezes que o outro caiu, que o outro fracassou, que o outro errou. Parece que a pessoa tem prazer na desgraça alheia. Dá impressão, o que me passa, queridos, e eu preciso ser honesto com vocês, é que a vida da pessoa está tão ruim, tão desgraçada, tão arruinada, que o único alívio que ela sente é de ver o outro também caindo e fracassando como ela.
porque senão só ela vai estar sofrendo. Então, quando ela encontra alguém que caiu, que errou, que pecou, coisa parecida, ela se alegra, ela sorri, ela fala assim: eu não falei, eu não disse, porque isso alegra, isso alivia o coração dela, porque ela também está numa situação de derrota, de tragédia, de ruína, de fracasso, de infelicidade, de amargura. Então nós precisamos escolher nesta manhã amar as pessoas. E se eu não posso ajudar, eu também não vou condenar ou piorar a situação da pessoa. Não precisamos pactuar com os erros cometidos, não é isso que eu estou falando. Você não pode, não deve e não tem que cometer, não tem que pactuar com os erros de ninguém. Mas podemos exercer misericórdia e estender a mão para aqueles que precisam. Por acaso não é isso que Deus faz conosco todos os dias? Porventura não foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você? E Lamentações afirma isso de forma clara. O profeta diz assim: as misericórdias do Senhor. Está me ouvindo, querido irmão? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lá em Lamentações 3:22. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, mas a nossa muitas vezes tem. Deus nos ensina a amar e perdoar. Ele nos chama para sermos misericordiosos e compassivos. Ele nos alerta sobre o perigo da queda, do deslize, da ruína, do fracasso. Porque Deus conhece o coração humano, Deus conhece a alma humana. Deus sabe que o homem muitas vezes é volúvel. E ele erra, ele peca. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu julgo alguém, eu não estou sendo superior a ela. Eu simplesmente só não estou sendo capaz de enxergar os meus próprios erros. E é por isso que Jesus fala assim: olha, antes de você criticar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então, se nós desejamos ficar de pé, nós precisamos primeiro estarmos atentos e vigilantes, mas também precisamos exercer amor ao nosso próximo, como a nós mesmos, e fazermos aos outros aquilo que gostaríamos. A Bíblia fala isso: façais aos homens aquilo que quer que os homens vos façam. Então eu tenho que aprender isso, porque senão, como está na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Isso não se cumprirá nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos livrar a cada dia e nos livrar de nós mesmos muitas vezes, e que a graça dele possa continuar sendo derramada sobre as nossas vidas. Pai, eu quero orar pela vida de cada pessoa que me ouve nesta manhã. Deus, nós vivemos em um tempo em que as pessoas são ensinadas a pagar o mal com o mal, que as pessoas são ensinadas a retribuir na mesma moeda. Mas nesta manhã a tua palavra nos ensina a amar, a perdoar, a compreender, a ajudar, a não pisar na vida de ninguém. Que o teu Espírito Santo nos capacite, nos habilite, ó Deus, para esta função. Que sejamos misericordiosos, que nos pareçamos com o Senhor, um Deus que nos amou mesmo quando éramos pecadores e imprestáveis nas mãos do inimigo, mas o Senhor nos amou primeiro. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos retribuir na vida do nosso próximo esse amor, essa gratidão e essa misericórdia. Assim eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.